aqui, como nós temos 18, e agora nós vamos fazer múltiplos de 6, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2 e um aumento. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. No final da carreira, nós vamos ficar com 24 pontos. Carreirinha finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos. Próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E aí, no final, fechar com 30 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, né? Como aqui é múltiplo de 6, então, a gente faz aí 6 aumentos para poder fechar com 30 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta e fechamos com 30 pontos baixos. Agora, aqui a gente vai começar a alterar o local de aumentos entre os pontos, para ficar intercalado, para a cabeça ficar redondinha. Nós vamos começar aqui com 2 pontos baixos, porque agora aqui seriam 4. Então, a gente começa com metade dos pontos, 2 pontos baixos e um aumento. E agora, a gente faz 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 1, 2, 3... 4, então, ao todo aqui, serão 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E aí, no final, vão sobrar 2 pontos baixos sozinhos. Ó, então, aqui, 3, 4 pontos baixos, um aumento. Fizemos, então, 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E aí, aqui, no final, a gente faz 2 pontos baixos sozinhos. Porque nós começamos com 2 pontos baixos e um aumento, então, ao todo, a gente iguala aqui, ficando 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, nessa carreirinha aqui, nós ficamos com um total de 36 pontos baixos. Agora, a próxima carreira é ímpar, a gente faz diretão. São 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5 e agora aqui um aumento. Então, a gente vai repetir por toda a volta. 5 pontos baixos e um aumento. Feitos aqui, então, 5 pontos baixos entre os aumentos e nós fechamos aqui a nossa cabeça com um total de 42 pontos baixos. Vamos para mais uma carreira de aumentos e agora a gente vai intercalar os aumentos. Então, a próxima são 6 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai começar com metade dos pontos. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E aí, então, a gente já sabe que quando a gente contornar e chegar aqui no final, vão sobrar 3 pontos baixos sozinhos. Então, começamos com 3 pontos baixos e um aumento, e agora a gente faz direto 6 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Aí, a gente repete esses 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao todo, serão 5 vezes e aqui no final sobra 3 pontos baixos sozinhos. Dei a volta com 6 pontos baixos e um aumento, e aqui, por último, os 3 pontos baixos finais para fechar a nossa carreira. Então, aqui nós fizemos 6 pontos baixos entre os aumentos, e aí, né, começamos com 3 pontos baixos e um aumento, e finalizamos com 3 pontos baixos. No final dessa carreira aqui, nós ficamos com 48 pontos. Ainda tá pequeno, vamos aumentar mais. A próxima carreira, como é carreira de número ímpar, nós vamos continuar normalmente. Serão 7 pontos baixos e um aumento. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Então, 7 pontos baixos e um aumento e a gente repete por toda a volta. Carreira finalizada, então fizemos aqui 7 pontos baixos entre os aumentos e ao todo aqui nós fechamos com um total de 54 pontos baixos. Vamos fazer mais uma carreirinha de aumentos, agora como é número par, aqui no caso que é 8, a gente vai começar com metade dos pontos. Então, nós vamos começar com 4 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E agora, a gente faz 8 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Então, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e um aumento. E aí, a gente repete 8 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E aqui no final vão sobrar 4 pontos baixos sozinhos. Carreirinha finalizada. Fechamos aqui, ó, com os nossos 4 pontos baixos sozinhos. Então, ao todo, fizemos 8 pontos baixos entre as diminuições. E nós ficamos aqui com 60 pontos baixos. Vamos fazer mais uma carreira de diminuições. E agora, como é com número ímpar, são 9 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer diretão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e um aumento. Aí é só a gente repetir 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 9 pontos baixos entre os aumentos e a cabeça tá assim. Nós ficamos aqui ao todo com 66 pontos baixos. E agora a gente vai subir aqui a cabeça da nossa boneca. E nós vamos fazer carreiras retas. Nós vamos fazer ao todo aqui 6 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 66 pontos baixos. Então, nós vamos subir aqui 6 carreirinhas de ponto sobre ponto com 66 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 66 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer a última carreira de aumento que nós fizemos aqui embaixo foi com 9 pontos baixos e um aumento. Então, agora nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir esses 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 9 pontos baixos e uma diminuição e fechamos aqui ao todo 60 pontos baixos. Então, agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. E agora aqui, nós vamos fazer uma diminuição com pontos alternados. São 8 pontos baixos e uma diminuição, mas nós vamos começar com metade dos pontos. Então, 4 pontos baixos, uma diminuição. Aí, agora sim, a gente faz 8 pontos baixos e uma diminuição diretão. Aí, a gente faz esses 8 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes, para que as diminuições fiquem em locais diferentes e não fiquem uma em cima da outra. Ó, então, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Então, agora a gente repete mais 4 vezes, né, para fazer 5 diminuições. E aqui no final a gente fica com 4 pontos baixos sozinhos. Carreira finalizada. Então, começamos aqui com 4 pontos baixos e uma diminuição. Depois fizemos 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E aqui no final sobraram-se 4 pontos baixos sozinhos, mais os 4 do começo, ficamos com 8 pontos baixos entre as diminuições em toda a volta. Então, nós fechamos aqui com um total de 54 pontos baixos. Então, agora aqui, nós vamos fazer mais 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 54 pontos baixos, para aumentar aqui a cabeça da nossa bonequinha. Então, é só fazer 6 carreiras de pontos sobre pontos com 54 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas aqui da nossa cabeça finalizadas. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 54 pontos baixos. Agora, a gente vai colocar os olhinhos. Eu até já coloquei os meus aqui. Os olhinhos que a gente vai usar são olhinhos com trava, tá? Aqueles de pininho. E esses aqui são número 12. Então, eu centralizei bem aqui, contando na parte de baixo aqui, nessa segunda carreira de aumentos, que é a primeira carreira de aumentos da cabeça. Nós vamos colocar esses olhinhos entre as carreiras 16 e 17, aqui, ó,
entre essas duas carreiras aqui, essa é a 16 e essa é a 17, com 7 pontos baixos entre eles. Ó, então ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos entre eles. Então, centraliza direitinho para ficar bonitinho. E agora aqui é só a gente colocar a trava e aqui a gente vai diminuir. Ó, então, eu vou colocar a trava. É importante a gente sustentar bem o pescoço. Eu vou colocar aqui dentro um arame para poder sustentar o pescoço, tá? Aqui, porque depois a gente vai colocar o cabelo, então corre risco da cabeça ficar molenga. E como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu gosto de usar arame, mas você usa o que você se sentir mais confortável. Você pode usar bastão de cola quente, você pode usar cano PVC, você pode fazer um rolinho de fio amigurumi e colocar aqui. Então, assim, fica a seu critério, dá uma pesquisada, vê o que as pessoas usam e faz do jeito que você se sente mais confortável, tá bom? Fiz aqui uma haste para sustentação, eu cortei 3 arames, ó, que dá pra ver que são 3 arames galvanizados número 14 e enrolei com fita adesiva. E agora aqui eu vou colocar no pescoço. E aí, como eu falei, você coloca o tipo de sustentação que você achar mais adequado pro seu público ou pro tipo de peça que você vai fazer. Ela vai ficar ali no meio, ó, no pescoço. Agora a gente só coloca enchimento em volta pra encher toda essa parte aqui e ficar bonitinho. E agora a gente vai fazer sucessivas carreiras de diminuições e, claro, a gente precisa colocar enchimento. Então, aqui a gente vai começar com 7 pontos baixos e uma diminuição. E agora aqui não precisa intercalar, não, tá? A gente já pode fazer diretão para os aumentos ficarem um em cima do outro, não tem problema. Porque depois aqui a gente vai tampar com o cabelo. Então, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai fazendo diminuições sucessivas. 7 pontos baixos entre as diminuições, a gente dá a volta. Depois, 6 pontos baixos entre as diminuições e dá a volta. Depois, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos baixos e um ponto baixo entre as diminuições. Então, aqui nós vamos fazer carreiras sucessivas de diminuições até chegar em um ponto baixo entre as diminuições. Carreirinhas finalizadas, então nós começamos a fazer aqui as diminuições aqui embaixo, com 7 pontos baixos entre as diminuições, depois 6, depois 5, 4, 3, 2, um ponto baixo entre as diminuições, e aí eu fiz mais uma carreira aqui, somente de diminuições. Então, você pausa o vídeo e faz mais essa carreirinha aqui de diminuições, e agora aqui só ficou um pedacinho pequeno, não precisa mais eu colocar enchimento, eu já coloquei. E agora aqui a gente vai fechar com o nosso anel mágico falso. Ó, então nós vamos pegar o fio, vamos passar só nas alcinhas da frente, em zigue-zague. E quando a gente passar por todos os fios, a gente só puxa, que aí a gente fecha magicamente o nosso anel. Ó, e aí a gente fecha e agora a gente só esconde o fio. E aqui ele não precisa ficar muito certinho não, porque a gente vai colocar uma touquinha aqui pra tampar, que vai ser o cabelinho da nossa boneca. Então pronto, o corpinho da nossa boneca, né, a base do corpinho da nossa boneca ficou pronto. E olha só que amor, eu já estou muito apaixonada por essa nossa bonequinha. Então, agora a gente vai fazer as orelhas pra gente já deixar pronto e é bem simplesinho de fazer. Pra fazer as orelhinhas eu vou usar o mesmo tom de pele, vou fazer um anel mágico e nós vamos colocar 6 pontos altos no nosso anel mágico. Então aqui 2 correntes e aí nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Nós vamos cortar o fio e deixar um pedaço maior pra gente poder costurar. Ó, e aí nós vamos fazer assim. E nós vamos puxar aqui o anel mágico, a gente não vai emendar, tá? E aí a nossa orelhinha
vai ficar assim, ó. Então, agora é só a gente fazer mais uma peça igualzinha a essa daqui. Orelhinhas prontas, agora é só a gente fixar na altura dos olhos as 7 pontos baixos de cada um deles e costurar. Fixei aqui, alfinetei, na verdade, as nossas orelhinhas, ó, e elas estão a 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º ponto a partir dos olhinhos. A outra também tá no mesmo lugar, ó, na mesma altura, e aí a gente verifica, ó, 2 dedos a partir do olho, 2 dedos a partir do olho. E agora é só a gente costurar essas orelhinhas. Orelhinhas fixadas e a nossa bonequinha ficou assim. Agora, nós vamos partir para a próxima parte. Para começar a fazer o cabelo, eu fiz aqui uma touca com fio preto e eu comecei aqui bem simples, com um anel mágico, 6 pontos baixos nesse anel mágico, depois 6 aumentos. Comecei a colocar pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui eu comecei com 1 ponto baixo entre os aumentos, 2 pontos baixos entre os aumentos, 3, 4... E aumentei até a gente chegar em 8 pontos baixos entre os aumentos. Então, foi bem aqui, 8 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu já deixei essa peça pronta para adiantar o vídeo. Isso aqui é aquela parte introdutória de quando a gente começa a fazer o amigurumi. Então, começa com anel mágico, múltiplos de 6, até a gente chegar aqui com 8 pontos baixos entre os aumentos. Esses 8 pontos baixos entre os aumentos, a gente fecha uma carreira com 60. E aí, eu fiz algumas carreiras retas aqui. Fiz ao todo 7 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos. E aí, ficou uma touquinha que dá pra gente colocar aqui na cabeça da nossa bonequinha. E agora, a gente vai construir o cabelo em cima dessa touca. E o fio que eu vou usar aqui pra fazer o cabelo é o amigurumi soft, ele é um pouquinho mais grosso e é bem levinho também, então vai dar super certo pra gente fazer os nossos cachinhos aqui na nossa touquinha. Mas, como sempre, você pode usar o fio da sua preferência. Vamos começar, então, a fazer o nosso cabelo. Como eu tô usando aqui o fio preto soft, eu vou usar a agulha mais grossa. Vou mudar aqui pra agulha de número 3. Então, nós vamos fazer uns cachinhos aqui. E nós vamos começar na beiradinha da nossa touquinha. Pode começar em qualquer ponto aleatório aí. E nós vamos fazer 20 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aqui a gente vai voltar fazendo 2 pontos baixos em cada corrente, até chegar lá na base. Ó, então, a gente faz 20 correntinhas e volta fazendo pontos baixos, um aumento, né? 2 pontos baixos em cada ponto de base, até a gente chegar lá onde a gente começou a nossa corrente. E esse aqui vai ser o tamanho do cacho. Se você quiser um tamanho de cacho menor, você reduz a quantidade de pontos. A quantidade de correntinhas. Você pode fazer 10 para uns cachinhos menores. Você pode fazer 25 ou 30 para cachinhos maiores. Então, você faz uns 2 e observa aí o jeito que você gosta, ou você faz com 20, como eu vou fazer aqui. Lembrando que você é livre para fazer a sua peça do jeito que você bem entender e achar que fica melhor. Cheguei aqui na base, fiz então aumentos em todas as correntes e o meu cachinho ficou assim. E agora aqui, nós vamos fazer, para dar uma distânciazinha, nós vamos fazer no próximo ponto um ponto baixo e no próximo um ponto baixíssimo. E aqui a gente sobe as 20 correntes de novo. Então, a gente sobe as 20 correntes, volta fazendo aumento de pontos baixos em todos os pontos, chega aqui na base, um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos repetir em toda a touquinha, tá? Então, eu vou fazer toda essa parte de baixo aqui, essa primeira carreira. Quando estiver pronto, eu volto aqui pra gente poder
continuar e eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer as outras. Umas boas horas depois, fiz aqui a primeira etapa e olha, dá pra doer a mão nesse cabelinho aqui, mas o resultado fica muito bom, fica muito bonito. Ó, então eu contornei tudo com os cachinhos e aí nós chegamos aqui no final. No final dessa carreira, eu fiz aqui um ponto baixo, como a gente costuma fazer depois que a gente termina um cachinho. E agora aqui, se você quiser arrematar, você pode, mas eu não vou arrematar não, eu vou passar aqui para a próxima carreira. Eu vou pular uma carreira e vou pegar na próxima. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu chegar bem pertinho para mostrar, porque preto fica difícil pra caramba para enxergar. Ó, eu vou pular essa carreira aqui e vou pegar na próxima carreira. E aí eu vou puxar o fio até ele chegar aqui nessa próxima carreira. Se você quiser arrematar e trazer o fio pra cá e prender de novo, pode fazer isso. Mas eu já vou puxar direto aqui, porque vai ficar tudo disfarçadinho, ó. E aí, a partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Os cachinhos com as 20 correntinhas, ó. Vou subir aqui as 20 correntes, vou voltar com pontos baixos. E aí, a gente vai preenchendo essa touquinha por toda a volta, né? Toda essa parte aqui que fica. Aí, você também decide, se tiver ficando muito cheio, você pode pular mais carreiras. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então, eu vou fazer toda a nossa touquinha aqui. Eu vou fazendo em carreiras circulares, mas se você quiser fazer de um outro modo, pode ficar à vontade também, porque, na verdade, isso aqui não tem muito erro, né? Quanto mais cachinhos a gente fizer, mais bonitinho vai ficar o nosso cabelo. Depois de muitas horas de trabalho, touquinha pronta. Gente, prepara o gel de arnica, porque terrível fazer essa touquinha, mas o resultado fica muito bonito e assim, super bonitinho. Então, eu usei aqui, ao todo, 3 novelos, quase 3 novelos de fio amigurumi soft, tá? Do preto. Então, aí você vê qual que é o fio que você vai usar e já separa bastante, né? Se for fio amigurumi, ela vai ficar um pouquinho pesada. Então, por isso que eu optei por fazer com soft, para ela ficar um pouquinho mais leve. E então, se você for fazer com soft também, separa aí 3 novelos para poder conseguir fazer tudo. Agora, vamos fazer o rostinho da nossa boneca. Eu já separei aqui o fio branco e separei o fio preto para fazer os cílios. Então, vamos começar fazendo o detalhezinho do olho. E esse aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu vou fazer uma parte de dentro um pouco menorzinha e uma parte de fora um pouco maior. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no primeiro olhinho. E aí, depois a gente faz no outro. Então, aqui, quanto mais pertinho do olho a gente chegar, melhor, mais bonitinho fica. Então, vou sair aqui, pertinho do olho. Vou pegar aqui embaixo e vou pro ladinho do outro olho. Ó, e aí, inicialmente, ele vai ficar assim. Depois a gente ajeita, coloca um pinguinho de cola e organiza. E aí, do outro lado, a gente faz ele maiorzinho. E aí, a gente já vem pro olhinho de cá. E aí, vai ficar um branquinho de um lado e um branquinho do outro. E aí, do lado de cá, a gente faz a mesma coisa. Ó, e aí, os detalhezinhos nos olhinhos vão ficar assim. Finalizados aqui os nossos cílios, tudo bonitinho aqui, depois é só tirar esses fiapos de fio que sempre saem. Sobrancelha ficou assim, eu fiz com um
1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos de distância, logo acima dos olhinhos. Eu gosto de dar uma levantadinha nela assim, nas pontas, ó, pra não ficar com aspecto de triste. Então, rostinho assim. Vamos só fazer a boquinha aqui agora e o nariz. Marcações feitas. Essa primeira marcação aqui de cima vai ser a marcação do nariz. Eu vou fazer ele um pouquinho mais larguinho. E aqui embaixo, a marcação da boca. Acho que vou subir a boca aqui, uma carreira pra cima. Mas o alinhamento é mais ou menos esse mesmo. Então, agora aqui, peguei um fio da mesma cor da pele e aqui a gente vai fazer aqui o nariz. Rostinho pronto, já ficou assim muito fofucho, eu gostei demais desse rostinho. E agora então vamos colocar o nosso cabelo. E aí o cabelo, como é preto, eu não vou colar aqui nessas partes de baixo, eu vou colar só a parte de dentro, onde fica aqui nessa parte da cabeça, e todas as laterais eu vou colar, tá? Então, eu vou colar, eu vou costurar. Então, eu vou colar só a parte de dentro, aquela parte que vai ficar assim mais escondida, porque no fio preto a cola aparece muito. Então, eu vou colocar a cola só aqui e nas bordinhas, né, nessa parte no entorno da cabeça todinha, eu vou costurar. Mas, né, se você quiser colar tudo, pode colar. Se você não quiser colocar nem essa cola aqui, quiser costurar tudo, fica sempre a seu critério, né? É algo que eu sempre falo aqui, que você é livre para fazer a peça do jeito que você bem entender. Então, aqui a gente vai encaixar o nosso cabelo em volta da cabeça todinha. Bem certinho. E a gente dá uma apertada aqui para aquela parte que a gente passou a cola fixar bem. E agora aqui a gente costura, né, toda essa partezinha aqui em volta da cabeça todinha. Então, eu tô aqui com o meu fio preto, então eu vou costurar tudo, começar aqui com um nozinho para ele já ficar escondido lá dentro. E vou costurar tudo em volta. Finalizado aqui toda a costura do cabelo, então eu costurei aqui, ó, nessa segunda partezinha aqui, entre a primeira e a segunda carreira de fiozinhos, por toda a volta da cabeça. E o nosso cabelinho ficou assim, super fofo, super bonito. E agora a gente só vai fazer o enfeite para colocar em cima da cabecinha da nossa boneca. Mas, gente, olha que coisa mais linda! Eu estou muito apaixonada por esses cachos. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Então, tá assim. Vamos fazer o enfeitezinho e depois vestir e a gente já finaliza a nossa bonequinha Fabiola. Ó, então, a tática que eu uso aqui é assim. Eu já cortei a tira, eu coloco um fio dentro da tira e aí eu dobro e aqui eu passo a costura. Eu costuro aqui e costuro toda a beiradinha, tá? Se você quiser fazer uma barrinha aqui também, é até melhor. E aí, depois disso, é só a gente puxar a outra parte, mas é essencial fazer isso aqui pra gente poder desvirar depois.
Já terminei toda a costura, e aí a ideia aqui agora é a gente começar a empurrar essa pontinha aqui pra dentro. E aqui, ó, na outra ponta, aqui é onde a gente vai puxar. Então, a gente puxa aqui, e aí do lado de cá... Opa, eu tô com a mão só aqui, tá terrível. E aí, essa parte aqui vai indo pra dentro e a gente consegue desvirar a nossa peça. E aqui, depois que eu desvirei essa peça todinha, ó, ela ficou assim. E agora aqui dentro a gente coloca o nosso arame, ó. Eu tô usando aqui um arame, já dobrei aqui as pontinhas. E aqui a gente só faz assim, a gente só coloca o arame. E aí, essa pontinha aqui, ó, que tá sem a barrinha, que a gente deixou aberta, a gente dobra ela pra dentro. E aqui a gente finaliza a costura. E aí, a peça já vai ficar pronta. Bem simples, né? Então, o nosso enfeitezinho do cabelo ficou assim. Eu fiz mais um aqui, ó, pra mostrar pra vocês, que dá pra gente usar qualquer estampa, tá? Mas aí fica a critério seu, se você quiser fazer de crochê. E aí, eu já coloquei aqui no cabelinho dela, ó, eu passei aqui pela parte de trás. E aí, aqui em cima, ó, eu dei a volta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz. Ó, eu dei a volta aqui. E aí, ele ficou assim, né? No caso, ele ficou desse jeito. Aí, pra não ficar assim, bem grandão, eu dobrei pra baixo a ponta, pra fazer como se fosse um lacinho. Mas aqui, você faz do jeito que você achar que fique mais interessante, tá? Eu acho que assim, imitando um lacinho, ele fica bem mais delicadinho, ó. E aí, ficou assim o rostinho da nossa bonequinha Fabiola. E aí, esses cabelinhos aqui, você ajeita também conforme você achar melhor. Eu deixei assim... Essa primeira camada aqui na parte de baixo, toda pra frente do nosso enfeitinho de cabelo. E esses aqui de cima eu joguei pra trás pra não ficar caindo no rosto. E aí, ficou assim. Eu achei que ficou super legalzinho, ficou super bonitinho. Agora, a gente vai colocar uns enfeitezinhos aqui no pé, tá? Na sapatilha dela. E eu vou usar esses chatons aqui, e eles são retangulares, assim, ó. Mas você usa também aí o enfeite que você quiser, tá? Mas esses são chatons retangulares. E aí, a mesma coisa, você tem a opção de colar e você tem a opção também de costurar. E aí, eu vou colocá-los, deixa eu posicionar aqui pra mostrar pra vocês aonde que eu vou pôr. Ó, eu vou posicioná-los aqui nessa partezinha da frente, ó, do sapatinho, tá? Então, eu vou colar, eu vou usar essa cola aqui, porque ela é uma cola transparente, e aí eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E vou colocar também uns botõezinhos aqui nessa terceira peça, tá? Então, botõezinhos também que você pode colocar meia pérola, você pode colocar botões diferentes, então assim, sua criatividade também. Pezinhos ficaram assim, com o enfeitezinho colado aqui na parte de cima, ó, bem bonitinho. Botõezinhos costurados e ficaram assim, super fofinhos. E aí, tá arrematadinho do lado de cá. Olha só que charminho que deu nessa nossa blusinha aqui de cima. Super fofo. Fiz aqui um cinto. E esse aqui foi bem simplesinho. Eu fiz correntes suficientes pra dar a volta na cintura dela. E voltei com meio ponto alto. Então, aqui, ó, em todos esses pontos aqui, são meio ponto alto. E agora aqui é bem simples, eu vou só costurar esse cintinho, ou colar, se você quiser, na parte de trás. Ó, eu vou colocar bem aqui, e aí eu vou virar e vou colocar na parte de trás, vou costurar ele aqui na nossa boneca. Agora aqui, né, dei uns pinguinhos de cola aqui pra ele não ficar subindo. Vou dar uns pingos de cola aqui também na parte de trás, pra ele ficar fixo no lugar que ele deve ficar. E agora aqui, pra ficar combinando com os detalhezinhos aqui dos pezinhos, né, do sapatinho, eu vou colocar um chaton desse aqui também no cinto. Ó, então eu vou colar ele aqui no meio do cinto, vou posicionar ele bem certinho e vou colocar no meio do cinto. Mas, né, lembrando que todos esses enfeites, eles são opcionais, você usa e faz o que você achar que fica melhor.
prontinho, já fixei, ficou assim, super fofinho nosso cintinho. E é isso então, ficou assim a nossa bonequinha Fabiola, então não esquece de me marcar quando você for postar a sua foto lá no Instagram. Você gostou de executar a nossa bonequinha Fabiola? Ela ficou muito fofa, né? Apesar do cabelo ter dado um trabalhão pra fazer, eu tenho certeza que compensou e que o resultado ficou maravilhoso. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta também o que você modificou. Não esquece de me marcar lá no Instagram quando você for postar a sua foto. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!